Certo. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer, né, a todos vocês que tiraram um tempinho para estar aqui com a gente hoje, nessa mesa redonda, para a gente discutir esse tema, que é a depressão hoje nas redes sociais, né? Então, um tema bem contemporâneo. E meu nome é Camila, eu sou psicóloga, eu vou ser a moderadora da mesa redonda essa noite. E nós vamos ter os nossos participantes, né, que vão estarem se apresentando. Então, eu queria que cada um falasse um pouquinho de você, se apresentasse para a mesa. Nós podemos começar pela Ângela, né? Ângela, se apresente, por favor. Eita, peraí. Alguma coisa agora já apareci. Boa noite a todos. Eu me chamo Ângela, sou psicanalista clínica e espero estar aqui contribuindo para mais uma mesa que, na opinião de quem anda assistindo essas mesas, estão achando muito legal. Eu espero que o pessoal goste dessa também. Camila, a meu ver, fez uma coisa muito bacana e acho que vai emplacar, hein, Camila? Espero que sim. Espero que o pessoal goste. Então, vamos lá. Ivanilda, pode se apresentar, por favor? Tá ouvindo? Sim. Agora não, Ivanilda. Boa noite, meu nome é Ivanilda Santos, eu sou psicanalista clínica, graduando em psicanálise, e muito feliz em estar aqui mais uma vez na mesa redonda, e um tema que eu sempre digo que é atual, né, as mesas redondas, mas mais atual do que esse seria impossível, né, Camila, sobre as redes sociais com a depressão, né, todas as gerações, né, novo, velho, crianças, estão passando nessa atualidade, e espero poder contribuir aí, a gente bater um papo legal. Bacana, obrigada. Eu mudo tudo, né? No dia eu vou mudar tudo, Camila, mas apresenta para nós, por favor. Claro, boa noite a todos. Meu nome é Matheus, eu sou analista de logística. Costumo brincar que o cara que trabalha com logística, o profissional dessa área, ele é o psicólogo do povão. Que é muito difícil você lidar no dia a dia com pessoas que muitas das vezes têm de experiência o que eu tenho de idade, por exemplo. Então você tem que saber como lida, se a pessoa está bem, está mal. E eu entrei em psicanálise justamente porque eu sou apaixonado pela mente humana. Eu acho que o ser humano tem a capacidade de adaptação de várias formas possíveis. E esse tema que você está trazendo aqui sobre rede social é maravilhoso, porque, que nem a Ivanilda falou, fere muita gente, independente da idade. Criança de 5 anos com problemas por conta de rede social, até idoso com problema por conta de rede social. Então, achei maravilhoso esse tema que você trouxe aí para a gente poder discutir. Obrigada, Matheus. E Cideli, se apresenta para nós, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cidelis, eu sou psicanalista clínica, sou graduanda em psicanálise, também sou terapeuta de reprocessamento generativo e hoje nós vamos falar sobre esse tema que a Camila escolheu. Eu também achei maravilhoso, como os colegas já colocaram ali, porque é um tema totalmente atual e eu estou muito honrada de estar participando na sua mesa redonda, Camila. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço, né, por estar aqui participando. Bom, pessoal, então eu vou fazer uma introdução, né, a respeito da mesa de hoje para a gente dar início às perguntas, tá? Então, o consumo das redes sociais, ela tem crescido de forma alarmante nos últimos anos, né? E isso tem gerado várias consequências no bem-estar emocional e físico da sociedade. Então, o que antes era para ser uma ferramenta para facilitar a vida das pessoas, e facilita, né? E estimular o compartilhamento de conhecimento, e principalmente gerar conexão entre as pessoas,
tem se tornado um grande problema. Então, atualmente, o Brasil é um dos países que mais consomem redes sociais no mundo, sendo o terceiro do ranking, e é uma média de 3 horas,46 minutos ao dia, né? Então, se nós formos pensar que a maior parte das pessoas trabalham horário comercial, né, que é aí das 8 às 18, fica todo esse período no trabalho, praticamente 4 horas, que é o período da noite inteira, a pessoa está consumindo rede social, né? Então, esse aumento das redes tem gerado diversos impactos, tem gerado ansiedade, depressão, baixa autoestima, distúrbios do sono, isolamento social, e aí é por isso que nós vamos abordar hoje esse tema das redes sociais com uma visão psicanalítica, né? E aí eu vou dar início às perguntas então, pode ser? Sim. Então vamos lá, pessoal. Primeira pergunta para a Ângela. Opa, passei aqui sem querer. Bom, vamos lá. Ângela, de que forma o excesso de redes sociais impacta hoje na saúde mental, levando a adoecimentos como a depressão? Olha, Camila, na psicanálise, né, que foi essa questão do eu, né, nós somos constituídos a priori, né, por uma falta, né? Nós somos seres desejantes em busca de reconhecimento. Então nós somos estruturados assim a partir dessa falta, que é uma incompletude essencial que existe dentro do ser humano, né? E essa incompletude ele sempre promove esse desejo. Esse desejo, cada dia é um desejo. A partir do momento, é como se a gente subisse uma montanha. Nós somos montanhistas, escalamos uma montanha. Não ficamos satisfeitos de escalar aquela montanha, a gente já conquistou aquele topo daquela montanha, queremos subir uma montanha mais alta, não é? Então, essa falta que nunca é suprimida, e esse desejo que nunca é satisfeito, tem relação com o outro, né? O outro, né, na verdade, são as internalizações que a gente faz, né, no nosso tempo social, espacial, nas nossas relações, nossas teias de relações. E como isso fica ampliado nesse momento, né, quando a gente consegue, com base na internet, alcançar o mundo, né? A gente pode se interrelacionar globalmente, né? E aí a gente pode se espelhar numa gama imensa de referência. E aí nós, nesse sentido, a gente se estrutura, né? A partir do olhar do outro, por meio do outro, né? Como ele nos enxerga. E é por meio desse olhar que a gente constitui o nosso ideal de eu, né? Que é uma formulação feita por Freud, né? Que ele coloca que esse ideal de eu, né, é o que eu quero de mim, né? O que eu quero me tornar para que os outros me enxerguem, né? E o que é o eu real, né? Exatamente. O que eu realmente sou. Então... É o ideal versus o real, né? Exatamente. Então, as redes sociais, elas funcionam para aumentar esse ideal de eu, do que eu posso me tornar, né? Vamos dizer assim, a partir das referências que eu possa internalizar, absorver de todo o contexto que a internet ampliou nesse sentido, né? Então, a internet, elas oferecem em tempo integral essa vitrine, né? Onde os sujeitos expõem as suas vidas,
com essas imagens, né, que são editadas de uma vida perfeita, né, performadas, e que vem dessa ideia de uma vida plena, feliz, produtiva, bem-sucedida, né? O sucesso, a felicidade, acima de tudo. Nós estamos vivendo num contexto muito hedonista, né? Que a busca pelo prazer constante. Com carro alugado, coloca Nossa. filtro para aparecer mais bonito, né? E a gente olha e acha que acredita nisso, né? De não pertencimento, eu não faço parte, eu não crio uma identidade de grupo, né? E aí eu não consigo, com a vida que eu tenho, a validação dos outros. Eu me sinto inferior e uma sensação de estar inferiorizado, humilhado, né? E aí isso cria um afastamento da pessoa. Eu me sinto impotente diante da vida e eu começo a apresentar quadros de depressão, porque aquilo é inalcançável para mim. E o meu desejo, quer dizer, o meu desejo real fica reprimido enquanto eu quero suprir o desejo do outro que espera de mim uma coisa que eu não estou conseguindo realizar naquele. E aí essa pulsão de vida que todos nós temos dentro de nós, né? Ela fica prejudicada, né? O que deseja, né? Eu nem sei mais qual é o meu desejo, porque são tantas referências aqui, ó, que eu vejo tantas coisas nas redes sociais que eu perco a minha referência. Eu perco a minha referência. Eu não sei nem mais qual que é o desejo, né, da própria pessoa. Ivanilda, como a lógica do ser visto nas redes sociais pode se transformar em fonte de sofrimento e levar ao adoecimento psíquico, como a depressão? A lógica disso, Camila, a gente vai estar falando, né, nas redes sociais, ela vai se tornar uma fonte de sofrimento a partir do quê? A partir do momento que se desloca, a pessoa ela sai da sua posição de desejar e ela vai para a posição de um objeto do desejo, mas do outro. Ou seja, a pessoa ela se pergunta assim, não se pergunta mais o que eu posso desejar, mas sim o que o outro espera de mim. Então, assim, a pessoa ela vai fazer o quê? Ela vai renunciar a essa escuta do próprio desejo dela, né, esses desejos que são inconscientes, mas essa renúncia ela não vai ser neutra, ela desloca, né, essa energia psíquica para um campo que nós chamamos de pulsão. E dentro desse conceito, a gente está falando de um conceito de Lacan, que fala sobre o gozo, que é aquilo que se aproxima do excesso, né, da repetição, e frequentemente do sofrimento. Então, o gozo está ligado à pulsão de morte. No jogo, por exemplo, nas redes, a pessoa ela entra num círculo ali, né, no circuito de gozo, a busca pelo prazer, né, a dopamina, e publica algo para poder ser visto, e ele sendo visto é um efeito, né, efêmero, e também ele precisa repetir isso, então logo fica aquele processo, eu repito, eu produzo mais, eu apareço mais, e o vazio retorna, porque na estrutura não há um olhar do outro, né, que baste. Então esse ciclo não vai oferecer alívio real, mas um prazer momentâneo, que rapidamente ali se converte em angústia, né, a exaustão, e muitas vezes essa dor psíquica. Então o resultado é que a pessoa ela até pode aparentar um sucesso, uma aceitação, mas internamente ela vive no esgotamento. E porque nenhuma validação do lado ali de fora, né, das pessoas, vai ser capaz de responder à falta estrutural da pessoa. Então, assim, esse ciclo de pulsional que a gente está falando, ele se torna uma fonte de sofrimento, do desgaste, né, da psique. E muitas vezes do adoecimento, especialmente nessa forma que a gente está falando dos quadros depressivos,
onde a pessoa ela vai se sentir exaurida, né, esvaziada, e muitas vezes até desconectada de si mesma, né? Então ela vai estar alienada, vai estar dividindo entre a imagem, o que oferece, e o desejo, né, que está silenciado ali. Rápida, né? Que vem rapidinho, só vai lá, posta, recebe os likes, tem aquela satisfação momentânea de ter recebido esse olhar, e aí logo aquilo passa, e aí ela precisa de novo, né? E ela entra nesse ciclo, né? É algo que não tem um gozo, esgotamento, né? Não tem porque você tem que fazer e produzir e fazer. E há muitos casos, né, na clínica hoje de pessoas, né, usuárias da rede social. A gente pode usar esse termo até para uma pessoa, né, dependente química, que faça uso do álcool, das drogas, mas também nessa questão da rede social, né, esse ciclo vicioso que precisa alimentar, né, essa dopamina, quando a gente fala na questão de alimentar ali uma sensação de alegria, de euforia, e quando passa o efeito, precisa de novo buscar aquilo para que se sinta, né, dentro desse estado, causando esse vazio existencial que a gente fala aqui. Para usuários de rede social, né? Tô falando isso assim, mas não é uma coisa séria, né? Então lá na China já existem clínicas para usuários de rede social que não conseguem se desconectar, né? Para ver o tamanho. Agora já foram reproduzidas novelas, outras informações, né, noticiários a respeito disso, entre adolescentes, o vício excessivo em que quando você tira ali o videogame daquele adolescente, né, há sintomas no corpo, né, ficar tremendo, como abstinência mesmo, assim como é uma pessoa que fazia o uso de alguma droga, né, ali vendo o joguinho, aquele estímulo é muito constante, né, as cores, o movimento da tela, ela está numa formação cognitiva, né, a criança, e ainda não se sabe o que isso pode trazer de consequência lá na frente, né, por essa exposição não só a rede social, mas a tudo, né, a jogos, os aplicativos que a gente tem aí, né, você só vai passando o dedo e vendo, né, os réus. Na hora te responde com raiva, na hora. É só ver qualquer criança que está rodando. E se você coloca o celular na mão de uma criança, ela já vai lá com o dedinho, começa a arrastar. Eu já vi vários. Minha filhada tem 2 anos e pouquinho. Se dá o celular na mão dela, ela já vai direto lá e fica arrastando o celular com o dedinho. Se você pega da mão dela, ela fica com raiva, ela fica nervosa, ansiosa, ela quer... Eles memorizam, né, a imagem ali, onde que está o YouTube, pela cor, eles sabem exatamente aonde acessar. Até o YouTube, né, na versão assim, o que é o YouTube Kids e o YouTube comum. Quando eu tento fazer essa troca também com meu sobrinho, ele fica muito nervoso, né, trazendo uma reação assim de raiva, que é jogar, quebrar o celular, e se agravando ainda mais porque ele já está também num quadro de diagnóstico como autista. Então, assim, imagina que vai se dar lá na frente, né? A gente está falando de uma criança que é autista, como consequência a rede social, ainda está fazendo ali aquela formação, né, das rotas neural dele, está desenvolvendo várias fases, né? A fala, a escrita, e esse excesso de uso, e como a questão também do diagnóstico mais à frente, né? A depressão, um TOD, um TDAH, e por aí vai, né? Cara, eu tô hipnotizado igual as meninas olhando pra televisão, porque a forma como não é igual o nosso desenho que a gente via antigamente, que não tinha tanta qualidade gráfica, não bombardeava tanta informação de desenho de antigamente, se comparado com esses desenhos que tem hoje aí. É tudo muito 3D, tudo muito brilhoso, tem muita luz bombando na televisão. A própria qualidade de imagem da televisão é outra, e dá para perceber que a criança vai ficando ansiosa, vai ficando nervosa conforme vai passando o desenho. Pode falar, Ivanilda, pode terminar sua fala? O excesso de estímulos é muito grande. Há vídeos, né, no cinema, até assim, esse filme que vai ser reproduzido são para pessoas, né, muito sensíveis
e acaba sendo estímulos que não agregam no desenvolvimento, né? Seja do adulto, da criança ou do adolescente. Era isso que eu ia dizer. Até para nós, né, gente? A gente entra nas redes sociais para ficar um minutinho, quando vê já tá lá 1 hora, né? Às vezes rodando feed. Então, se a gente não se policiar. Vou passar para a próxima pergunta, que agora é para o Matheus, né? Matheus, a quem nós tentamos agradar ou corresponder no ambiente digital? E por que nós sentimos que nós nunca somos suficientes nesse ambiente? Bom, essa pergunta achei muito legal, porque ela, ao mesmo tempo que ela é óbvia, ela também traz um pensamento aqui, né? A quem que a gente quer agradar? A nós mesmos, né? Na rede social. Né? Constantemente essa busca, né? De agradar o eu, né? Agora, a gente sente que nunca é suficiente na rede social, ao meu ver, porque o ser humano, ele por natureza tem essa necessidade de comparação, até mesmo como motivador de sobrevivência, né? A rede social ela é uma vitrine de informações, né? Fica bombardeando rapidamente ali. Muitas vezes pessoas que ficam simulando realidades que não existem. Até a Ângela falou disso na resposta dela, né? Essa vitrine, por sua vez, nos força a um desejo de um eu ideal, né? Que motiva por constante comparação, que nos leva a querer criar avatares perfeitos de um mix do que a gente é bombardeado, né? E esse sentimento nos leva diretamente ao meu ver, ao sentimento de um bebê que se colocava ao centro das atenções e se sentia frustrado quando não era correspondido. E aí ele chorava, né? E essa ação não é possível fora da rede social, né? Eu estava fazendo uma pesquisazinha aqui para poder pensar melhor sobre essa resposta. Eu achei um trecho muito bom, eu só não me recordo aonde, mas que diz que, em essência, é um ambiente digital, tentamos agradar a uma imagem idealizada de nós mesmos, por extensão, a uma audiência que reflete essa imagem. Que diria que é um narcisismo primário, que é aquele estágio em que o bebê, ainda indiferenciado do mundo, se sente o centro de tudo, a fonte de todo prazer e atenção. O amor dos pais nesse período age como um espelho que confirma essa onipotência inicial. Exatamente. E aí, dentro disso, o Lacan ele traz o conceito do outro simbólico, né? Que é exatamente esse olhar no início, né? Esse olhar dos pais, essas regras sociais, aquilo que estrutura a nossa personalidade. E hoje, como nós perdemos muito das referências, as redes sociais, ela é um pouco desse outro simbólico, né? Então, é igual você falou, nós buscamos agradar a nós mesmos e o nosso desejo de ter o olhar do outro, né? Uhum. E aí, quando nós perdemos essa referência, nós acabamos ficando presos nesse ciclo, como a Ivanilda também colocou, de tentar agradar o outro, e assim nós vamos perdendo a nós mesmos, né? Da nossa própria referência, daquilo que é estrutural nosso, é uma perda, como é que eu posso colocar, né? As redes sociais, ela vem como um espelho, né? Perdi totalmente meu raciocínio, gente, agora. O que eu tava falando aqui? Acho que é da Isso mesmo, então, isso mesmo, de serviço, né? E a pessoa vai pegar referência ali na internet, como a Ângela falou dos cordões, então às vezes a figura do pai, da mãe ali, né, cultural, essas questões que a gente aprende dos pais, né, vai acabar tendo ali na internet, né? E quando eu crescer... E fica enfraquecido do pai, né? E vai da ser uma mãe. profissão, adquire aquela profissão. Muitas profissões estão extintas já, né? Porque as novas profissões do momento é voltada a essa questão, né? Rede social, ganhar dinheiro, monetizar, né? Ter muitos likes, seguidores, ter uma conta verificada.
Eu também sinto que o excesso a visualização, parece que a pessoa que está constantemente na rede social é como se ela tivesse saído dela, em essência, e voltado a ser uma criança que está tentando se construir de novo, sabe? Ela deixa de ser ela para tentar idealizar algo que ela está, que nem eu expliquei, idealizar algo que estão bombardeando ela. Então, todo mundo falando, várias pessoas falando que não, tem que ter dinheiro, não, tem que ser bem sucedido. No caso dos jovens, tem que ser bem sucedido rápido, né? Antes dos 40, você tem que estar bem, né? Eu não sei se vocês milionário aos 30, né? Eu não sei se vocês conhecem o outro Sigmund, que é o Bauman. Então ele fala, ele é um filósofo e ele fala muito a respeito da modernidade líquida, né? Que tudo é muito rápido, tudo muito veloz. É na base do algoritmo, né? Então, quer dizer, as mudanças são tão exacerbadas, né? São tão velozes que a referência do que tu tinha ontem já não é a mesma do que tu vai ter hoje e nem muito menos a que você vai ter amanhã. Ficar falando de qualquer outro tipo de pensador aqui nessa nossa conversa, com certeza quando a gente pegar o celular e entrar no Instagram vai ter assuntos sobre essa pessoa que a gente estava conversando. Isso, você tem que ser aquilo, você Exato. Tem que ser da maneira que os outros esperam que você seja. Muito viciado em rede social, entrar numa crise de ansiedade, né? Não sei nem se de primeiro momento depressão, né? Mas ansiedade com certeza. Com certeza. E você falando do algoritmo, né, Matheus? É isso, né? E você, de repente, começa a colocar dentro da rede social alguma coisa que é de acordo com os seus valores, os seus princípios, e não entrega. E aí você começa a colocar algo que está ali sendo falado dentro da sociedade, que está na moda, né? E aí o algoritmo entrega. Então, quem vive pelo olhar do outro e pelas redes sociais, ela vai estar sempre mudando de caminho de acordo com aquilo que foi entregue pelo algoritmo. Né? E aí você se perde dentro disso. Uma pergunta para Cidelis: de onde nasce essa sensação constante de insuficiência? Bem, Camila, no caso das redes sociais, essa sensação ela vai vir da subjetividade de cada pessoa, tanto na parte cognitiva, que cada pessoa vai desenvolver ali a parte neuronal, quanto também na parte de internalização desde a infância. E quando os ideais da pessoa se confrontam com a cobrança do super-eu, ou o ideal de eu, que é o narcisismo secundário, essa cobrança que cada um internalizou de acordo com as suas normas, que foram impostas pela sociedade em que a pessoa foi criada, das imposições dos pais, da imposição da religião que a pessoa vive, vai poder haver uma frustração dos ideais, porque eles vão parecer inalcançáveis ali para aquela pessoa, porque ela vai estar observando ali um mundo onde tudo é totalmente ilusório, um mundo onde as pessoas elas realmente se acham mais bonitas, onde as pessoas, através do fake, elas se colocam ali, muitas vezes a pessoa está numa areia e coloca que está na praia, está só deitada na areia no quintal de casa. E esse processo da pessoa se sentir frustrada por ela não conseguir alcançar o mesmo que as outras pessoas alcançam ali nas redes sociais, que na verdade é uma ilusão, mas muitas crianças já crescem assim desde a infância e estão em busca de alcançar esse super-eu, essa imposição social. Então, ela vai buscar a validação, vai haver a comparação narcísica ali, criando cada vez um gozo negativo de prazer,
porque a pessoa vai ter um gozo no prazer negativo, porque ela não consegue alcançar, então ela se sente triste, mas ao mesmo tempo ela está buscando aquele sofrimento e isso vai levá-la à depressão. Isso mesmo. Vou passar para a próxima fase dos ouvintes, né? Vamos abrir aí as perguntas. Eu quero fazer uma pergunta. O excesso de rede social pode influenciar na personalidade? Eu acho, Rafa, os meninos aí podem me ajudar com essa resposta. Se vincular a uma personalidade dentro da sociedade, entende? Você busca uma aceitação, você busca gerar vínculos e você... acho que foi na segunda-feira que teve a aula sobre a histeria do professor Oséias, né? E aí uma das meninas colocou lá sobre esse assunto que as pessoas essa busca por pertencimento, né? E aí dentro dessa busca por pertencimento você vai se perdendo de você em busca de aderir àquilo que o grupo está valorizando naquele momento. Então eu acho sim que as redes sociais ela pode ajudar com que você se perca de você e busque estar ingressando ali em um grupo, né? Em uma personalidade de grupo. Haja visto o discórdia, né? Que os adolescentes estão promovendo coisas abomináveis, tipo queimar mendigo na rua. Eles fazem uma espécie de gincana mortal, entendeu? E, por exemplo, nós temos o nosso selfie. Selfie é o seu senso de identidade. Então, por exemplo, quando a criança ela está na fase da formação da personalidade, ela, por exemplo, ela pode criar ali um selfie falso. Por exemplo, ela pode criar um selfie no qual ela imagina que ela é inferiorizada, se sente humilhada por não conseguir o mesmo que os outros, ou talvez ela se sinta superior, ali no caso vai desenvolver um narcisismo grandioso. Então, assim, vai depender também dos pais e da vivência no dia a dia, mas sim, com certeza, principalmente na fase em que as personalidades estão se formando, existe sim a tendência para um falso selfie, um selfie também fragmentado por causa das redes sociais, onde a pessoa ela tem uma dificuldade de desenvolver um selfie, um senso de individualidade verdadeiro, assim, real, porque ela vive uma ilusão. Uma curiosidade, na época que não tinha rede social, que o pessoal assistia muita novela, vocês não acham que as pessoas eram influenciadas também pelas novelas que passavam na Globo? Já ia falar isso. Gente, a semana vai terminar em 10 minutos, hein? Tá. Então, é exatamente aí, né? A rede social, eu diria até que é a nova novela, né? Tá ali a representação do que a gente acha que é bonito, que a gente não, muita gente acha que é bonito, né? E quer se comparar, quer fazer igual, quer ser igual. Eu já vi casos de gente que assistia muita novela e já traiu o marido com um taxista. Teve uma novela que aconteceu isso. Então, gente que não assiste... Tem muita gente que não assiste a Globo porque fala que a Globo deixa a pessoa alienada, mas vive em rede social e alienada do mesmo jeito. E aquelas... Repete até as falas, né, Matheus? Repete até as falas da novela. Pois é, então. Então, com certeza, a rede social, ela bagunça demais ali, desconecta a pessoa do que ela é, do que ela aprendeu como valor, do que ela aprendeu como educação com os pais, né? O que é certo, o que é errado, né? Ou seja, é um falso selfie, uma falsa identidade. Talvez a semana que vem, durante o dia. Fazer essas 4 e depois pular para as finais, hein? Não, a gente pode fazer isso hoje,
Mas depois a gente continua essa sua mesa redonda, não no dia da Ivanilda, mas, por exemplo, semana que vem, nós podemos arrumar um horário durante o dia que todo mundo possa participar e continuar a sua mesa redonda. O que você acha? Ué, não sei, gente. Porque não tá sei. muito Acho que interessante. Aí a gente conversa vai dar com o muita grupo, maravilhoso, viu? a gente conversa com o grupo e decide um dia. pergunta, né? Dá- Acho que o tempo também não deu, porque a gente ficou falando um pouquinho a mais fora da resposta ali, né? Entre a gente aqui mesmo, né? Foi fazendo um debate.